Olha, ele está falando que os inocentes, que judiação, barbadeza, que está acontecendo, aonde está tendo a guerra. Olha, ele está falando para que todo mundo rezar, pedir misericórdia a Deus, para que aquela triste guerra, ela se acabe lá mesmo, aonde ela começou. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para todos os meus vocês, meus filhos, fazer muita oração por esse final de ano de 2014 e muito mais por o ano de 2015 que vai vir. Olha, ele está falando, pedir a Deus para que Deus tenha misericórdia, controlar os invernos. Olha, ele está falando que os invernos estão muito descontrolados, as chuvas estão muito espaçosas. Olha, ele está falando que tem parte aqui nesse mundo que não está fácil a vida que estão passando. Olha, ele está falando que quanto mais vocês rezam, quanto mais vocês pedem, quanto mais vocês rogam, mais as coisas melhoram aqui na face da terra. Se pararem de rezar, pararem de pedir, parar de acreditar que Deus existe. Olha, ele está falando que mais difícil fica é o inverno, é a saúde, é tudo. Que nós aqui na face da terra sem Deus, nós não somos ninguém, minha gente. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o inverno está descontrolado, vai ter parte do mundo, que vai ter muita água, muita chuva, mas também não fica nada. Vai ter lugar que vai chover um pouco, vai criar alguma coisa, algum legume, vai se sustentar. Vai ter lugar que a chuva que vai dar não vai ficar água nem para beber. Não vai ficar nada. Olha, ele está falando que isso se chama os invernos descontrolados. E vai descontrolando, descontrolando, até chegar uma hora que a seca fechar. Olha, ele está pedindo muita oração, para que essa seca, essa triste seca, ficar para os finalzinhos dos tempos, os finalzinhos das eras. Lá para essa época, não vai existir quase mais ninguém, porque vai ser medo e suprimento. Ou ele está falando que tem gente que não acredita que é verdade, que isso vai acontecer. Mas ele está falando que cada um peça a Deus, pelo menos para ficar para os final dos tempos, final das eras. Ou ele está falando que essa seca que vai vir vai ser a mãe de 32. 32 já veio, mas foi só a filha. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que na época da seca é muito triste para se passar. Não tem alimento, não tem água, só tem doença, só tem guerra, só tem... Oh, meus filhos, só Deus com a misericórdia dele por todos nós. Olha, ele está falando que nessa época já tem gente rezando, pedindo e rogando, pedindo chuva, rogando,
os pés da imagem de São José, pedindo chuva. Ele está falando que Deus está ouvindo os pedidos de cada um. Aqueles lugares que estavam pedindo, rogando, naquele lugar, Deus já mandou. Pouquinho, mas já chegou. Continuou rezando e pedindo e rogando, que Deus está ouvindo os pedidos de cada um. Ele está falando que Deus está no trono dele, mas Ele está vendo, Ele está sabendo de todos os nossos pensamentos, dos nossos corações. Ele está falando que os filhos aqui na face da terra, quando precisa de uma coisa, qualquer coisa que vocês precisarem, como é que vocês chegam no Pai? Vocês não chegam no Pai, não pedem? Meu Pai, eu estou precisando, faça isso para mim. Então, para Deus, todo o seu filho dele, todos nós, temos direito, temos obrigação de pedir para Deus, todos que existem aqui na face da terra. Ele está falando, quer sentar o joelho no chão, segurar o terço na mão, ficar pedindo, rogando, que de lá Ele está ouvindo. Se você pede 1000 vezes, e Ele ouviu uma palavra, Ele abençoar uma palavra, você está garantido que você está abençoado. Aquela palavra que Ele te ouviu. O Divino São José está falando para todo mundo, meus filhos. Continue rezando, continue pedindo. Olha, Ele está falando. E quando você estiver rezando, vocês rogar a Deus para que Jesus revogar uma epidemia de doença muito brava que vai vir. Ele está falando, se essa doença chegar a atingir as pessoas que caem com ela, tem deles que não chega a durar 24 horas. Não tem cura. E não chega a durar 24 horas. Agora Ele está falando que Ele vai ensinar para todos os vocês. O que vocês fazem para se defender? Vocês rezam. Peço para Deus com amor. Peço com fé. Pede com esperança. Ele está falando que todo dia de manhã cedo, a hora que vocês se levantar, vocês chegam no altar, nem que só tenha um santinho, nem que só tenha a cruz de Cristo. Você chega no altar, pega um copinho, põe um pouquinho de água benta. Aí vocês vão e falam assim: bom dia, meu Pai. Eu vim te agradecer, Jesus, por a noite que nós passemos, por o dia que nós amanhecemos. Essa luz de Deus que está nos aluviando. Obrigado, Jesus. Me curais, meu Pai, de todas as epidemias de doença dentro do meu corpo e na minha pele, das minhas carnes. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, São José. Eu vou beber a tua água, que com esses 3 corpos de água já vou estar curado. Aí você vai tomar 3 corpinhos d'água, benta, quando acabar você vai se benze e sai.
Todo dia eu faço isso. Se quiser ajoelhar para poder pedir, ajoelha. E se não quiser, pode ficar de pé. O importante é pedir. Todos os dias. Para depender de todos, pode dar um golpinho para suas crianças. Mas pede por toda a família da casa, todas as famílias que vocês têm. Porque não é todo mundo que faz. Quer dizer que se numa casa tem 10 pessoas, olha para assim, é dizer que um sozinho, todos os dias, chega no altar e pede por ele, por ela. Agradece para Deus. Pede para defender toda a família. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que não está fácil a vida aqui na face da terra. Olha, ele está falando que esse mundo está sendo destruído pela mão dos homens. Olha, ele está falando muito estudo, aprendeu muito, destruiu o mundo, tão lindo, tão maravilhoso, esse mundo que Jesus deixou de herança para os filhos dele. Olha, estão lutando para destruir. Olha, ele está falando. É muito estudo, transforma tudo o que quer, tudo o que pensa e o que pode fazer. Olha, ele está falando e a destruição continua. Mas ele está falando que aqui na face da terra ainda tem muita coisa boa que pertence a Deus. Olha, ele está falando que o que é bom, que pertence a Deus, para vocês encontrar, vocês têm que procurar, para vocês conseguir. Olha, ele está falando que a parte ruim, tem vezes que não precisa nem sair de dentro de casa. Dentro de casa mesmo já vai atacado, já vai prejudicado dessa tentação, das coisas ruins, dos inimigos. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que Deus é Pai de misericórdia. Deus não despreza os filhos dele. Ou ele está falando que tem gente aqui na face da terra que não acredita que Jesus existe. Não acredita. Mas ele está falando que com certeza ele existe. Ele é o nosso Pai verdadeiro, poderoso, Salvador do mundo. Só Ele. Olha, minha gente. Tá vendo? O Divino São José está falando que existe muitas religiões. Mas ele está falando que a pessoa tem que ser fiel à sua religião católica, que nem Jesus é fiel à cruz por todos nós. Ou ele está perguntando que a pessoa vai no caminho de Deus, vai seguindo a Jesus,
Essa pessoa que está caminhando nesse caminho, essa pessoa, com certeza, ele vai encontrar com Deus. Jesus está vindo no caminho. Vocês estão no caminho dele. Vocês vão encontrar com ele. Agora, se vocês saírem do caminho, como que vocês vão encontrar com Deus? Não tem como encontrar. Vocês saírem do caminho dele. Persiste no caminho de Deus. Olha isso. O Divino São José está falando para todo mundo prevenir as suas casas com a palavra de Deus, com a oração, com água benta e vela benta, principalmente a vela, que pode guardar até 20 anos. Olha, ele está falando que o mundo vai ter uma mudança. Essa mudança se chama as 3 noites de trevas. Ou ele está falando que é 3 noites de escuro, com 3 dias. Não vai ter uma estrela do céu, nem da mais pequenininha para nos alumiar. Ele está falando que nessa mudança do mundo, nada materiais não vai funcionar. Só vai sustentar aceso para nos alumiar a vela benta, o fósforo e o tição da fogueira de São João. Mas nada vai funcionar. Só ele está falando que é uma tempestade muito grande. Meus filhos, ele está falando que essas 3 noites de trevas que vai vir se chama as trevas para se arrepender dos pecados. Olha, ele está falando que nesse dia, aquele que tiver tempo de se arrepender, pode até conseguir escapar. E os que não, só Deus. Que pode acontecer. Olha, ele está falando, existe muita coisa errada aqui na face da terra. Muito. E não tem mais conserto. Ou ele está falando que o conserto que vai ter vai ser nas 3 noites de trave. E quando Deus acabar o mundo. Ai, minha gente, o Divino São José está falando, está pedindo Não pode. para os filhos revoltados, malcriados, desobedientes. O seu pai e a sua mãe não têm amor. Ou ele está falando que está no tempo de se arrepender dessas brutalidades, dessa desobediência, dessas ignorâncias. Ou ele está falando que nesse dia, dessas 3 noites de trevas, todos eles vão se arrepender, se der tempo. Olha, minha gente, o Divino São José está falando que o filho obediente, o seu pai e a sua mãe, ouça o que o Senhor fala, toma os conselhos da sua mãe, do seu pai, cuida do seu pai, da sua mãe, na doença, na velhice. Cuida com amor e carinho. Ou ele está falando que esse filho de Jesus
e da Virgem Maria, ele já tão bem aventurado. O pecado que ele tem, o pecado dele, vai ser devolvido, que nem uma pedra de gelo no sol forte. Aquele que despreza os seus pais, não sunta, não obedece, não tem amor. Ou ele está falando que esse daí, de Jesus e da Virgem Maria, eles já estão desobedecidos. Olha, minha filha, o Divino São José está falando que é muito triste a desobediência do seu filho com seus pais. Ou ele está falando que quando seu pai por chamar o seu filho, atenção, para aconselhar, vocês têm que pensar o que é que vocês vão falar. Pede para Deus: Jesus, me orienta, eu conversar com meu filho, para que nem um e nem outro não saia machucado. O Senhor é Pai, me ajuda, Jesus. Pede para Deus. Não vai com aquela brutalidade, aquela ignorância em cima do seu filho. É o mesmo tanto do seu filho. Saber conversar com seu pai, para não vir com brutalidade, com ignorância, com desobediência. Ai, minha gente, o Divino São José está falando que aqui na face da terra é só o que tem. Tem vezes, muitas vezes, a sua mãe, o seu pai, fala com o seu filho, ele dá uma rebanada e vira as costas, nem para trás não olha. Ou ele está perguntando: para que tu virou as costas? Tu virou as costas para o teu pai, para a tua mãe? Não. Naquele momento, tu deu as costas para Jesus, para Nossa Senhora. É o mesmo tanto também. É a mesma coisa da brutalidade do seu pai, dos seus pais. O seu filho fala: papai, vira as costas, não dá atenção, sai. É a mesma coisa. Precisa do amor, precisa da paz, precisa da obediência, da compreensão. Tem que saber educar a família. Não é com palavrão, falando o nome feio, chamando por amaldiçoa. Ai, que tristeza. É no momento de sair que a vida fica difícil. Olha, minha gente, o Divino São José está falando para que vocês rezarem, pedir misericórdia a Deus. Olha, ele está falando que está se formando uma lei. Essa lei vai sair do mundo, depois ela vai expandir no mundo. Só que ele está falando que não é uma lei assim, é uma tentação, é coisa que pertence ao outro lado, não é coisa que pertence a Deus. Olha, ele está falando, é o carinho que vai sair do mundo.
Olha, ele está falando que quando esse carimbo sair no mundo, vai ser, talvez seja a última iluminação do demônio que vai sair do mundo, balançar todo mundo, mas vai pegar mesmo. Olha, ele está falando que esse carimbo, ele vai sair do mundo que nem o melhor documento. A pessoa que tiver o carimbo, aqui na face da terra tem tudo, tudo. Tem toda a prosperidade, tem tudo. Quem não tiver o carimbo, vai ficar isolado, vai ficar com medo de bola, de ajuda, quando as pessoas que tiver dó, aquelas pessoas que estão morrendo, passando necessidade, as pessoas levaram o alimento daquela pessoa. Aqui na face da terra não tem direito mais a nada. Olha, ele está falando que quem é que vive aqui na face da terra, que tem seus bens, tem sua boa prosperidade, que vai ficar isolado. Olha, ele está falando que é verdade, que muitos falam que fica isolado, mas porque não chegou a hora. E Deus o livre de chegar, porque se chegar a hora, não vai ficar. Olha, ele está falando que não tem direito a nada, nada, de jeito nenhum. Porque a perseguição não deixa. Mas ele está falando que aquela pessoa, e eles vai ter lugar, vai ter jeito, e eles vão forçar para garimbar de qualquer jeito, tem que fazer. Então ele está falando que aquelas pessoas que não aceitar aquele carinho de coração, não aceitar o serviço, pensando na riqueza, pensando nas coisas materiais, aquele dali só está carimbado.